Abra a sua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55. É um capítulo de certo modo curto, então nós vamos ler inteiro. Isaías 55. Diz assim a palavra: o Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens aos povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Chuva e neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Vamos orar? Pai, desejamos que o Senhor manifeste a Tua glória, a Tua graça e o Teu poder nas nossas vidas pela palavra que foi lida. Fala conosco, ministra o nosso coração. Torna o nosso coração para Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o profeta Isaías escreveu essas palavras aqui quando o povo de Israel estava vivendo um momento de decadência moral, de decadência espiritual e de decadência econômica. Algo tremendamente assustador. Eles haviam sido presos pela Babilônia, né? Então, tudo estava decadente na vida deles. E por conta dessa decadência, como forma de punição, Deus permitiu que eles fossem escravizados. Eles já não vinham bem na sua caminhada com Deus. Eles já vinham numa decadência muito grande. E como forma de punição, Deus permitiu que eles fossem escravizados, arrancados de suas casas, arrancados de sua terra e separados de suas
famílias pelo rei da Babilônia. Eles perderam os seus bens, eles perderam sua fé, muitos perderam sua fé, muitos perderam sua esperança, perderam sua perspectiva de futuro, perderam a alegria, perderam a paz e talvez o pior, perderam o rumo da vida. E nesse sentido, o texto que nós lemos mostra para nós um momento de exortação. Diante desse quadro, o texto que nós lemos vem para mostrar um tempo de exortação, mas ao mesmo tempo um tempo de esperança para aquele povo. Aquelas pessoas estavam sendo exortadas a mudar a sua maneira de viver, a fim de experimentar um novo tempo de Deus nas suas vidas. E eu penso que cá para nós, trazendo para os nossos dias, às vezes, seja em razão das circunstâncias, seja em razão das nossas próprias falhas, nós vivemos um tempo de lutas e dificuldades, de perdas e talvez até mesmo um tempo de confusão. Um tempo em que nós perdemos o rumo em alguns aspectos da nossa vida, exatamente como perdeu o rumo o povo de Deus no passado. E a pergunta que fica no ar, em tempos de crise, a pergunta que fica no ar, em tempos de confusão, é: o que fazer quando se está sem rumo? O que fazer quando não se sabe para que lado correr? Como agir em meio a tantos caminhos? Como agir em meio a tantos conselhos que aparecem? Às vezes aparecem até do nada. Como agir diante de tanta turbulência? Quando tudo parece tão obscuro, quando tudo parece tão embaralhado e quando tudo parece tão confuso para nós. Como agir numa situação dessa, em que nós nos encontramos muito parecidos com o povo de Israel do passado? Eu penso que esse texto nos responde a essa pergunta. E é sobre isso que eu quero meditar com você hoje e, se Deus permitir, na terça-feira que vem. O que fazer, como agir no momento de tribulação em que a gente se encontra sem rumo? Em que a gente olha para todos os lados e não encontra resposta para a nossa vida. O que fazer? Primeiro, a primeira atitude que a gente tem que tomar é se prostrar em oração. A primeira atitude, por mais óbvia que pareça, é se prostrar em oração. Eu quero que você veja comigo o versículo 6. Está com a Bíblia aberta aí? Versículo 6. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Tem alguém com a revista atualizada? Lê para mim, Lloyd. Isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos e irmãs, quando as coisas não vão bem, prostre-se em oração. Quero contar uma história que talvez já seja conhecida sua, mas é a história para mim, mais chocante que me ocorre agora no exemplo que eu quero dar sobre oração. Há 20 anos atrás,
eu fui para um encontro de pastores em Londrina. 20 anos. Eu estava com 29 de idade. Aí você faz a conta. Então, há 20 anos eu fui para um encontro de pastores em Londrina. Era um congresso. E o preletor, um dos preletores, era o pastor Ariovaldo Ramos. Eu conhecia esse pastor só de ouvir falar. Nunca tinha ouvido nada, nunca tinha ouvido uma mensagem dele. Naquela época, irmãos, não tinha YouTube. Naquela época, se eu não me engano, celular era aqueles tijolar ainda. Você deve se lembrar, são 20 anos. Então não tinha YouTube, para ouvir um pastor, você tinha que ir na igreja que ele estava pregando. Ou talvez, no máximo, comprar uma fita cassete que ele gravou do sermão, e daí você ouvia. Era a forma que a gente tinha para ouvir os pastores que não eram da cidade. E lá estava o pastor Ariovaldo Ramos. E nesse encontro, ele contou para nós ali uma experiência que para mim foi muito impactante e para mim foi muito marcante daquele momento em diante na minha própria vida. Ele disse que ele tinha comprado um apartamento. Comprou o apartamento e já estava há alguns anos vivendo com a sua família naquele apartamento. Ele, se eu não estiver enganado, mora em São Paulo. Ou morava naquela época. Ele tinha dado entrada, como a maioria dos brasileiros, né? Deu uma entrada e financiou o resto no banco. É o típico brasileiro, né? E estava ali pagando o seu financiamento até que ele passou por dificuldades sérias, financeiras, muito sérias. E ele deixou de pagar várias parcelas do financiamento, e essas parcelas se acumularam de tal modo que ele precisou ir até o banco para tratar da questão junto com o gerente do banco. Quando ele chegou no banco, ele procurou o gerente e eles passaram a conversar sobre o assunto. Ele explicou toda a sua situação, tudo o que ele estava passando, disse que ele não tinha dinheiro, mas que ele gostaria de parcelar a dívida, que ele não iria deixar de pagar, mas que ele queria parcelar a sua dívida. Para o seu espanto, o gerente foi extremamente frio com ele e disse que não aceitava reparcelamento de parcelas atrasadas. Ele teria que pagar à vista todas as prestações e todas de uma vez. Então, era uma dívida, todas as prestações vencidas, criou um bolo. Ele tinha que pagar aquele bolo de prestações de uma vez só. Se ele não fizesse isso, o apartamento ia para leilão. E ele iria perder uma grande parte do que ele tinha investido naquele apartamento. E aí, pelo que conta o próprio pastor Ariovaldo, ele diz que permaneceu calmo, permaneceu tranquilo diante do gerente. E a única resposta que ele conseguiu dar naquele momento foi: olha, eu vou orar sobre esse assunto. E depois que eu orar, eu volto e procuro você. Ele foi para casa. Quando chegou em casa, a esposa já estava meio nervosa, perguntou o que tinha acontecido. Ele explicou que não podia pagar parcelado, que não tinha reparcelamento, tinha que ser à vista. E aí ela falou: o que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro. Ele falou: nós vamos orar. Vamos orar. E eles simplesmente se ajoelharam na sala da casa, do apartamento, oraram, colocaram aquilo diante de Deus. No outro dia, o pastor recebeu um telefonema. Naquela época em que as pessoas telefonavam pelo telefone com fio. Quando tinha telefone com fio. Telefone de linha. E era um irmão
que chamou ele para fazer uma visita na sua empresa. Pastor, vem aqui na minha empresa, eu preciso conversar com o pastor. Ele foi. Quando chegou lá na empresa, aquela coisa de sempre, daí como vai, tudo bem, tudo bem. E aí aquele irmão começou a contar para ele uma história. Olha, pastor, o pastor sabe, eu já até pedi oração sobre isso, eu tinha uma questão que eu estava, pela qual eu estava orando há muito tempo, era uma dívida que eu tinha, já considerava perdida, e eu tinha colocado nas mãos de Deus, e eu recebi essa dívida, recebi esse dinheiro. E Deus colocou no meu coração de abençoar algum servo de Deus com esse dinheiro. Por acaso o pastor sabe de alguém, de algum pastor, de algum missionário, de algum obreiro que esteja precisando de uma ajuda financeira? E o pastor Ariovaldo falou para ele, olha, no momento eu não estou lembrando de ninguém. Sem pretensão nenhuma, de coração. No momento eu não estou lembrando de ninguém. E aí aquele irmão, empresário, perguntou para ele, e você? Como é que está a tua situação financeira? Aí o pastor abriu o coração para ele e falou, olha, minha situação está assim, assim, assado. Fui ao banco, aconteceu isso, isso, isso. E ele perguntou, de quanto é a dívida? Aí o pastor disse o valor que para ele era impagável, com aquilo que ele ganhava naqueles dias era uma dívida impagável, principalmente à vista, né? Era algo impagável. O irmão simplesmente preencheu o cheque, entregou para o pastor Ariovaldo. O pastor saiu de lá, foi até o banco, se aproximou da mesa do gerente. O gerente olhou para ele e falou, o senhor de novo? Ele falou, sim, eu estou aqui. Eu vim pagar. E o gerente falou, mas o senhor já sabe que eu não posso receber parcelado, eu não posso receber uma parcela, não tem o que a gente fazer. E aí o pastor falou, não, eu vim pagar tudo. O gerente falou, mas ontem você falou que não tinha dinheiro, e agora você pode pagar tudo? O pastor falou, é verdade. Mas o senhor lembra que eu falei que eu ia orar? Eu orei. E hoje eu vim aqui pagar. Sabe, irmãos, para mim essa história é uma história verídica, não é uma história inventada. É uma história que me marcou. São 20 anos e eu ainda lembro dela com detalhes. É uma história que me marcou e que me faz colocar as minhas questões todos os dias na presença de Deus. E quando eu olho para a palavra, quando eu olho para aquilo que o profeta Isaías escreveu, e vejo Isaías chamando o povo para ter uma vida diferente. Um povo que estava sem rumo, um povo que estava vivendo dificuldades. É chamado para ter uma vida diferente. E o que o profeta diz para eles já de início é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, qual é a primeira atitude do crente? Orar. Tem crente que deixa para orar por último. Deixa para orar por último. Depois dele fazer tudo, depois dele tentar todos os recursos, aí é que ele vai lembrar que tem que orar por aquela situação. Orar deve ser sempre a primeira atitude, irmão, irmã, em todos os momentos. E aqui nós estamos falando de uma vida de oração, né? Orar deve ser a nossa primeira atitude em todos os momentos. Mas, em especial, quando nós estamos sem rumo.
Em especial quando nós estamos na dificuldade. Em especial quando a luta bateu na porta da nossa vida. Porque orar, meu irmão, minha irmã, sempre resolve. O apóstolo Tiago escreveu: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é o justo? Biblicamente falando, quem é o justo? É aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz. Está aparecendo a cruz na câmera? Não? Mas aqui tem cruz? Aqui, ó. Para quem não está vendo a cruz ali. Na cruz. Justo é aquele que foi justificado, que não tem mais culpa perante Deus, por causa do sangue derramado na cruz. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você foi justificado pelo sangue de Cristo vertido na cruz? Sim? Amém? Então, meu irmão, é orar. É orar. Talvez você não consiga dobrar os joelhos em oração. Talvez você não consiga. Mas nós precisamos dobrar o coração na presença do Pai. Eu usei como tópico, né? Nós precisamos nos prostrar em oração. Mas nem todos podem se prostrar literalmente. O que precisa mesmo é ser prostrado ao nosso coração. Você pode orar de pé, sentado, até deitado. Porque as circunstâncias às vezes nos colocam em situações em que não tem como a gente ficar numa posição específica para orar. Mas o que importa é que o nosso coração esteja prostrado diante de Deus em oração. E orar sempre resolve. Nem sempre nós vamos ter a resposta que a gente quer para a nossa oração. Nem sempre a gente vai ter a resposta que a gente quer para a nossa oração. Mas saiba que sempre vai ser a resposta que nós precisamos. É igual pregação. Nem sempre é a pregação que você veio querendo ouvir. Mas com certeza é aquela que você precisava ouvir. Oração. Nem sempre teremos a resposta que o nosso coração deseja. Mas certamente será a resposta que nós precisamos. E o Deus que sabe tudo, o Deus que pode tudo, o Deus que quer o nosso bem, vai fazer sempre o melhor. Vai mover as peças do jogo do jeito certo, para que tudo esteja muito bem equilibrado na nossa vida, por mais que pareça desequilíbrio. Por mais que pareça desequilíbrio. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim: olha, tem gente que só fala em equilíbrio, 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 tudo tem que estar equilibrado na nossa vida. Eu discordo. Tem coisas que precisam ser desequilibradas para você atingir um objetivo. Tem coisas que precisam ser exageradas em um dado momento para você atingir um objetivo. Quer ver um exemplo? Emagrecer. Emagrecer. É fácil emagrecer? Só para quem é magro. Para um cara como eu, que já está com mais de 100 quilos, não é fácil. Mas como é que eu vou emagrecer? Eu quero manter um equilíbrio, né? Então eu vou comer as 3 refeições diárias. Com certeza eu como mais, tá? 3 refeições diárias bem balanceadas. Mas não dá para manter esse equilíbrio, porque esse equilíbrio está me mantendo acima do peso. Eu tenho que desequilibrar isso. O Dr. José falava assim, ó, 1.500 calorias. 1.500 calorias. Passou disso, você vai engordar. Lembra disso? É 1.500 calorias. Se não, engorda. Tem que desequilibrar. Aí chegou nos 75, que era o meu peso, de solteiro. Aí você equilibra de novo. Entendeu?
Sabe, meu irmão, voltando ao que interessa. Às vezes a resposta não vai ser aquela que a gente quer. Às vezes vai até desequilibrar. Mas Deus sabe o que Ele está tratando na nossa vida para gerar um ponto de equilíbrio. Então, ore, ore. Vamos seguir? Segundo tópico. Olhando para o povo de Israel, muitas vezes aquele povo, quando estava na situação difícil, orava. Curioso, né? Muitas vezes em situações difíceis orava. Se você ler o livro dos Salmos, você vai ver alguns salmos que foram escritos na época em que o povo estava preso. Estava preso mesmo. Então o povo ainda buscava a Deus. Havia uma parte daquele povo que buscava e que orava a Deus. Eles davam o primeiro passo. Mas muitos deles tropeçavam no segundo passo, que era ouvir a Deus e obedecer a Deus. Versículo 2 de Isaías diz assim, ó: se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Se vocês ouvirem e fizerem o que eu ordeno. O problema é que as pessoas oravam, mas não queriam dar ouvidos nem obedecer às ordens do Senhor. Meu irmão, minha irmã, com todo carinho, com todo amor, pouco ajuda você orar, Deus falar com você, mas você não obedecer o que Ele falou no teu coração. Pouco ajuda você orar, Deus falar no teu coração, mas você não sair para a obediência. Você não sair para fazer o que Ele disse para você fazer. Sabe, na verdade, se a gente for mais fundo nessa história, nós vamos entender que boa parte dos nossos sofrimentos, boa parte das nossas confusões, boa parte das nossas turbulências acontece por causa da nossa própria desobediência e da nossa própria obstinação. Meu irmão, minha irmã, quando eu e você nos recusamos em obedecer os princípios de Deus, os princípios que Deus estabeleceu para nós, nós abrimos uma brecha nas nossas vidas. E aí aqueles males que estavam cercando a nossa vida, esperando uma oportunidade para entrar e para trazer prejuízo para nós, eles aproveitam essa oportunidade, entram e causam danos nas nossas vidas, causam dano na nossa casa, causam dano na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa mente, no nosso coração, na nossa espiritualidade. Eu gosto de pensar que a Bíblia é como uma cerca protetora que marca os limites de uma vida feliz, de uma vida consagrada, de uma vida abençoada. Para mim, a Bíblia é isso. Você dá uma olhadinha na minha foto do WhatsApp, você vai ver que eu mudei minha foto. Dá uma foto mais jovial agora. Aquela foto foi tirada nas Cataratas do Iguaçu, tá? Para quem perguntar onde foi. Quem já foi nas Cataratas do Iguaçu? Tamo junto, tá? Quem não foi, tá perdendo, tá? É baratinho, gente. Sai excursão daqui, vá. Vai ser assim uma alegria, um momento muito bom para a tua vida. Você vai respirar ali um ar diferente. Vá. Leve comida para os coati, tá? Que tem bastante. Quem foi vai saber o que eu estou falando. Na beirada das cataratas, tem uma cerca mais ou menos dessa altura, assim, ó, no peito de um adulto. Bem arrumadinha. Aquela passarela que vai lá naquela cachoeira uma das mais altas, tem uma cerca, não tem?
Se você vai para aquele lugar mais de cima, tem uma cerca. Se você sobe o elevador, para ver mais em cima ainda, tem outra cerca lá, não tem? Tudo tem cerca lá. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque é simples. Para você não cair precipício abaixo. Todo mundo quer ver as belezas das cataratas. Todo mundo. É lindo, é uma maravilha que Deus criou. Que coisa maravilhosa. Todo mundo quer ver aquilo. Todo mundo quer participar daquilo. Mas existe uma cerca que limita o lugar até onde você deve ir, que é seguro. Porque a partir dali, você está correndo sérios riscos de vida. O que é a Bíblia para nós? A Bíblia é uma cerca protetora, que diz para nós até onde a gente pode ir, que diz para nós o que nós devemos e não devemos fazer, para que nós possamos desfrutar dessa vida maravilhosa que Deus nos deu, de tal maneira que a gente não se perca. Que a nossa vida não se perca. Sabe, irmãos, tem gente que gosta de brincar com isso. Torcendo a palavra de Deus para que ela legitime os seus anseios pecaminosos e seja uma muleta para os seus desejos equivocados. A pessoa finge que está obedecendo a Deus, mas se esquece de que Deus não finge que está acreditando nela. E eu faço um alerta para todos nós, irmãos. Muitos dos nossos problemas são porque nós abrimos essa cerca protetora, ou seja, desobedecemos a palavra e ultrapassamos os limites. Às vezes a gente finge que está tudo bem. Mas Deus não finge que está acreditando em nós. Ele permite que as turbulências causadas por nós mesmos alcancem a nossa vida. E aí a gente fica sem rumo, como ficou o povo de Israel. Deus estava dando uma promessa para o seu povo lá no passado. Se o povo obedecesse a Deus, haveria bênção e cuidado de Deus. E o desafio para mim e para você, meu irmão, para todos nós, independente de quem nós sejamos, independente de quanto tempo de vida cristã a gente tenha, independente do cargo que a gente exerça aqui na igreja, o desafio continua sendo o mesmo. Se eu e você quisermos bênção, se eu e você quisermos direção de Deus, se eu e você quisermos cuidado de Deus na nossa vida, principalmente nos momentos de luta, nós precisamos de obediência. Obediência à palavra. Precisamos manter essa cerca intacta. E se por um acaso a gente romper com os nossos pecados, com a nossa desobediência, com a nossa obstinação, e falar, não, isso aqui não dá nada não. A hora que sentir o peso, voltar e falar, Deus, perdão, eu estava errado. Me ajude a consertar essa besteira que eu fiz na minha vida. Porque o nosso Deus é um Deus perdoador. A promessa de bênção continua, mesmo para aqueles que em algum momento escorregam no pecado. A promessa de bênção, ela não tem prazo de validade. Ela está sempre diante de nós. Desde que a gente se arrependa, a gente volte para Deus, a gente caminhe na presença de Deus. Está claro, irmãos? Está sem rumo? Está meio estabanado?
está na luta, está na dificuldade, está no problema, está na dor, ore. Ore. Ore que resolve. Segundo, ouça a voz de Deus e obedeça o que Ele falou para você. Obedeça os princípios da palavra. Porque isso vai te ajudar a botar a vida nos trilhos. Isso vai ajudar você a vencer as lutas, a vencer os problemas, a estar na bênção do Senhor. Amém? Vamos orar por isso? Pai, eu coloco nossas vidas diante de Ti. E eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor nos dê a capacidade, Senhor. O Senhor nos dê o desejo, o anseio diário de buscar a Tua face em oração. Seja nos momentos de luta, ou seja no nosso dia a dia, Pai, no nosso cotidiano, na nossa caminhada diária, que a oração seja primordial na nossa vida. E que em qualquer situação de luta, de dificuldade, o Senhor seja o primeiro. O Senhor seja o primeiro a saber, o Senhor seja o primeiro a ser buscado nas nossas vidas, ó Pai. Na certeza de que o Senhor tem portas para abrir. Portas de bênção para abrir e portas de luta para fechar. Ajuda-nos, Senhor, a viver com base na Tua palavra. Ajuda-nos a ser filhos e filhas obedientes, que não ultrapassam os limites da Tua palavra, mas que vivem no centro da Tua vontade. E dá-nos um coração quebrantado para reconhecer os nossos erros, reconhecer quando nós realmente ultrapassamos os limites, negociamos os princípios e os valores do reino, para que nos arrependamos, para que voltemos para Ti e retomemos a nossa vida na Tua presença em consagração, em nome de Jesus. Eu coloco, Senhor, diante de Ti os pedidos de oração que cada irmão, que cada irmã está fazendo nesta hora, aqueles que estão acompanhando o culto online, Senhor. Que cada pedido, que cada anseio, que cada sonho, que cada necessidade seja acolhida por Ti agora e que haja resposta de oração. Que haja resposta de oração, Senhor. Das preces, das orações, do clamor que se faz neste lugar. Que o Teu povo saia daqui abençoado. Que o Teu povo saia daqui orientado. Que o Teu povo saia daqui vitorioso para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.